Olá! Hoje o assunto da nossa live é os erros. Quais são os erros que a gente comete quando a gente inicia, né? Os erros dos principiantes. E tem pessoas que erram até hoje. Esses erros que eu vou falar, né? Que erro a gente comete sempre, é natural. A gente sempre está em processo de aprendizagem. Então é errando que a gente aprende, né? Mas eu vou ensinar você aqui a não cometer esses erros que eu já cometi e que hoje eu quero mostrar o atalho, o caminho para vocês, para que não aconteça com vocês o mesmo que aconteceu comigo lá atrás, tá? Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Podem deixar perguntas, sugestões ou ir falando nos comentários se você já cometeu algum desses erros que eu vou falar e o que você fez para driblar, ou se não foi esses erros, quais erros que você já cometeu ou que você ainda comete. Eu acabei selecionando 3 que eu quero falar aqui, que eu acho que é o que eu mais percebo que acontece ainda com as minhas alunas. E eu já passei por esses 3 erros e que eu acho que a gente faz assim um cavalo de batalha com eles, e são erros que são fáceis, muito fáceis de ser corrigido, tá? Então, eu vou estar aqui falando um pouco sobre cada um, e eu quero que você também comenta aí qual erro que você já cometeu quando estava iniciando, ou qual erro você ainda comete e o que você fez para superar esse erro. Então vamos lá. Primeiro erro, né? A primeira coisa que eu quero falar, que é um grande erro que as pessoas fazem, boa noite, gente, é posicionamento, né? Então hoje com essa rede de internet, com o Instagram, a gente escuta falar muito sobre posicionamento, mas eu não estou falando só o posicionamento aqui, tá? Eu tô falando no posicionamento lá no seu atendimento. Seja esse atendimento em uma clínica, seja esse atendimento domiciliar, seja esse atendimento num salão, numa clínica de estética, numa sala, num consultório e em qualquer lugar. Qual é o seu posicionamento? Como você se posiciona diante de suas pacientes, diante das suas clientes, né? Porque a partir do momento que a gente se recua, né, a gente toma uma posição ali meio que vítima, gente, as pessoas sambam na gente. Então tem que tomar muito cuidado em relação ao posicionamento. Então mostrar o nosso valor é muito importante. Se posicionar, saber o posicionamento, saber como a gente deve agir é muito importante para o resto, para todo o resto do que a gente vai fazer, trabalhar, falar sobre os erros aqui também, tá bom? Então, a gente acaba, às vezes, não se posicionando e não agindo como profissional. Esse é o maior erro. E eu vejo assim, não é só pessoas que estão iniciando que cometem esses erros. Pessoas que já estão aí na área há muito tempo, né? Porque a gente vai criando um vínculo muito grande com o nosso paciente. Às vezes esse paciente, você dá alta, ele não vai embora, ele fica, não, eu quero fazer, eu quero continuar. E a gente acaba ficando, tendo um laço, estreitando um laço de amizade, tá? E nem sempre, veja bem, nem sempre isso é bom pro profissional, pro nosso lado profissional. Porque aí acontece da gente não conseguir, por exemplo, cobrar o valor justo pelo nosso trabalho. Às vezes você aumenta o valor das sessões e fala, mas pra fulana eu não vou aumentar, eu gosto tanto dela, nossa, ela é minha amiga, eu já fui no aniversário da filha dela. Gente, esse é um grande erro. Você não está sabendo se posicionar profissionalmente. A gente tem que saber dividir o lado pessoal do lado profissional. Imagina um policial que vê o amigo dele fazendo alguma coisa errada, ele fala, faz de conta que eu não vi, vou virar o rosto e não vou prender essa pessoa por esse motivo. Então, não pode, isso não pode acontecer. A gente não pode deixar esse lado pessoal falar no nosso lado profissional. Então, eu sou da ideia de que, por isso é interessante também
a gente manter o silêncio durante a massagem, para não criar tanto esse vínculo. Então, além do paciente relaxar, a gente acaba criando vínculos que não são tão saudáveis profissionalmente. Entenda bem, não tô falando que você não pode ser amiga das suas clientes, eu sou amiga das minhas clientes, mas eu sei separar o meu trabalho da minha vida pessoal. Então eu sei me posicionar ali no meu espaço para conseguir manter a minha autoridade. Tá entendendo? Então esse posicionamento, manter essa autoridade é muito importante. E no começo é difícil a gente ter isso, eu mesmo não tive. Eu não conseguia separar essa vida profissional da vida pessoal. E olha que interessante, já chegou o caso de acontecer, por exemplo, de uma paciente dar uma festa de aniversário dela e ela ficou assim, meses trabalhando essa festa, falando sobre essa festa, aí que ia ter essa festa, que os amigos dela, não sei o que lá, e era uma festa grande, enfim. E eu vivendo aquilo tudo, participando daquilo tudo, e na minha cabeça, com certeza eu iria ser convidada. E eu não fui. Então, imagina a minha decepção de achar que eu era amiga dela e que ela ia me convidar. Então, gente, é importante a gente saber separar a vida profissional também da pessoal, tá? Eu sei que tudo é uma coisa só, mas a gente tem que saber para nessas horas a gente também não sofrer, não sentir com aquilo. Ela tá no direito dela de não me convidar. Ela só estava dividindo um momento gostoso da preparação comigo, mas que eu não seria convidada. E tá tudo bem. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ó. A Paty colocou, como a gente modifica esse posicionamento? Porque ainda sofro com isso. Vou dar dicas, fica aí que eu vou dar dicas. A K, já me senti usada pela cliente, foi horrível, ela queria definir o preço. Vou falar sobre isso também. Mas vocês vão perceber que tudo gira em torno de posicionamento. Qualquer outro problema que você tiver com a sua paciente vai ser em relação a posicionamento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se posicionar. Saber manter essa distância entre paciente e profissional. E entender que sim, eu sou amiga dela, mas espera, se ela não for me convidar para aniversário, tá tudo bem, tá? E gente, para e pensa. Depois eu pensei, mas meu Deus, se eu também fizesse um aniversário, será que eu convidaria ela, né? Então, a gente tem que entender que tem separações aí, tá? Então, esse posicionamento você tem que ter para agir profissionalmente e saber se posicionar, ter uma postura profissional. E essa postura profissional, eu tô olhando aqui, gente, porque eu fiz uma colinha, porque eu não quero esquecer nada. Essa postura profissional é a maneira como eu quero ser vista pelo meu cliente. Como que eu quero que ele me veja? Eu quero que ele me veja como a colega dele, a amiga dele, ou eu quero que ele me veja, olha, essa é a doutora Andressa, a que sabe do que tá falando, a que sabe o que tá fazendo. Então, profissionalmente, é essa pessoa que eu quero que ele veja. Então, para ele me ver assim, eu tenho que agir assim. A Juliana colocou, pura e dura verdade, mesmo porque clientes pensam no bem-estar e no bolso. Exatamente. E a gente sofre, né, gente? A gente é humano, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que pensar como eu quero ser vista. Como que eu quero ser vista para esse meu cliente? Então, eu acho assim, ó, por exemplo, eu não atendo paciente com roupa de academia, com roupa de ginástica, porque eu não quero passar essa imagem pro meu paciente. Eu não quero passar essa imagem que, olha, eu fui na academia, saí de lá e vim correndo aqui para te atender. Não. Eu quero que ele pense que eu saí da academia, vim para casa, tomei banho, me arrumei para ele, para atender ele, essa paciente. Então, que tudo foi pensado, né? Até os mínimos detalhes foi pensado. Até a maneira como que eu vou prender o meu cabelo vai ser pensado. Até a maneira como eu vou me vestir vai ser pensado. Gente, e é lógico que tem dia que a gente acorda e não tá afim. E tá tudo bem, né? Mas que isso não se torne rotina, tá? Então, por isso é muito interessante, por exemplo, quem não tem o hábito de se arrumar, usa um jaleco. Usa um jaleco, porque você bota o jaleco em cima de tudo e fecha, e tá tudo bem, tá? Então, essa questão do posicionamento vai até no valor que você vai cobrar. Imagina, pensa comigo.
uma profissional, me multiplique em duas aí, duas Andressas. Por quem você quer ser atendida? A Andressa que vai te atender de calça leg, top de academia, a camiseta de academia e tênis, ou a Andressa com uma calça social, uma calça alfaiataria, uma blusa branca, qualquer blusa, e um sapato fechado. Qual Andressa você quer ser atendida? Você não sabe o conhecimento da Andressa 1 e da Andressa 2. Responde aí pra mim. Qual Andressa você acha que passa mais credibilidade? A Andressa vestida com a Andressa número 1, vestida com roupa de ginástica, tênis, de cabelo de rabo preso, cabelo sujo, de suor da academia, ou a Andressa número 2, vestido com uma calça, com uma blusa ou uma camisa, um sapato fechado? Qual? Olha lá, a 2, né? Tá vendo? E vocês, o que vocês pensam? Responde pra mim, Mi, Juliana, a Ká, a Ana. Responde qual que vocês prefeririam. A 1 de roupa de ginástica ou a 2 arrumadinha, pronta para atender o paciente? E para quem você pagaria mais? Você pagaria mais para número 1 de roupa de ginástica, de qualquer jeito, tênis? Ou você pagaria mais para número 2, que tá arrumada, com o cabelo limpo, penteado? 2, claro. Exatamente. É isso que eu quero que vocês pensam, não é? Então são detalhes, gente, que a gente não pode deixar passar. A nossa vestimenta, infelizmente, ou felizmente, não sei, é muito importante. Ela é muito importante. Ela vai mostrar, infelizmente, aparência é tudo, é o nosso cartão de visita. Exatamente. Entendeu? Então, gente, até isso vai falar do meu valor. E vocês nem sabem se a Andressa 1 é melhor que a Andressa 2 ou se a Andressa 2 é melhor que a Andressa 1. Mas a postura que a profissional 2 passou é muito mais interessante. É muito mais... dá uma impressão de que é uma pessoa que está mais valorizada. Não é mesmo? Então, a gente tem que pensar isso. Como que o meu paciente quer me ver? Qual que é o meu posicionamento, né? Então, e além disso, não só a questão de roupa, tem a maneira como você acolhe o seu paciente na chegada, tá? Então, aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão do agir, do falar, do tom de voz. Eu sempre falo em sala de aula o seguinte, gente, esse aqui é o meu tom de voz para dar aula. O meu tom de voz para atender é outra. E o meu tom de voz para receber é outro. Tá entendendo? Então, quando eu quero mostrar uma autoridade, o paciente está vindo pela primeira vez, eu falo com ele como se eu estivesse dando uma aula. Do jeito que eu tô falando aqui para vocês. Com um tom de voz alto, com uma maneira autoritária, jogando para cima. É dessa maneira que eu falo. Que eu quero mostrar para ele autoridade. A hora que ele deitou na minha maca, meu tom de voz é assim... A temperatura do ar-condicionado está boa para você? Você está com frio ou você está com calor? Vocês perceberam como mudou meu posicionamento? Como meu tom de voz se tornou mais doce? Como eu falei de uma maneira mais calma? Então, tudo isso vai afetar no seu posicionamento. Então, se eu quero mostrar que eu sei, se eu quero mostrar uma autoridade, eu tenho que pensar nos mínimos detalhes. Do cabelo, da vestimenta, de tudo. Eu sempre estou de jaleco ou pijama cirúrgico. Mas aí, Ju, a questão é um pouco da imagem que você quer vender. E eu acho legal. O jaleco, eu não uso jaleco porque eu trabalho muito com os braços na massagem. Então eu teria que usar um jaleco ou de manga curta ou um jaleco cavado. Mas eu gosto de estar mais arrumadinha. Gente, eu não posto quase todo dia, mas todo dia que eu chego no meu consultório, eu tiro uma foto lá no meu espelho. De vez em quando eu até posto no Instagram. Mas eu tiro uma foto e eu coloco lá que eu tenho uma pastinha do Pinterest. Que eu deixo lá os looks que eu vou usando, porque aí os que eu gosto eu vou repetindo, entendeu? Eu vou fazendo novas versões. Mas eu gosto de estar arrumada, por exemplo, hoje eu fui trabalhar com esse vestido com uma jaqueta jeans por cima, tá? Então, assim, eu não sou muito fã do jaleco por questão de trabalhar muito com o braço. Então, acho que ele me atrapalha, me prende um pouco o movimento, eu gosto de estar mais livre. Mas é muito legal, porque você está mostrando que você está ali preparada para atender o paciente.
E isso é muito interessante. Então, olha a diferença de você trabalhar com jaleco, de trabalhar com o pijama cirúrgico e trabalhar com uma roupa de ginástica, não é? Mas assim, ó, Ju, começa a perceber no dia que você for marcar a avaliação, por exemplo, de não estar de jaleco, tá com uma roupa arrumada por baixo e você tira o jaleco, tá? Ou então você abre o jaleco para mostrar a sua vestimenta que você tá por baixo. Você mostra mais autoridade. Isso é bem interessante, tá? Então, isso já deixa o paciente entender que eu sou a profissional. Eu sei o que eu tô falando. Então, sempre cuidar do zelo da sua imagem. Se possível, passar um protetor solar com cor, um batom, um rímel, né? Então, isso já ajuda. Evitar. Eu falo, gente, nem que você não maqueia, eu também não faço maquiagem, nada. Eu passo rímel, protetor com cor e um batomzinho. Mas o cabelo limpo, né? Às vezes eu vejo, sabe, as pessoas com aquele cabelo sujo. Eu falo, meu Deus do céu, como que vai atender um paciente assim? E o pior, gente, eu já vi até cabeleireira, já vi profissional com aquele cabelo sujo. Eu falo, meu Deus, como que a profissional, se ela vende o cabelo, ela tá com o cabelo nessa situação? Entendeu? Então isso não mostra uma autoridade, não mostra um posicionamento, tá? E esse posicionamento também que eu queria falar um pouquinho, que às vezes eu percebo assim em sala de aula um receio muito grande de atendimento ao público masculino. Então elas falam, eu tenho medo de receber cantada, eu já recebi cantada, eu já recebi isso, aquilo. Então eu venho para falar uma coisa para vocês. Isso, não tô dizendo que a culpa é de vocês de maneira nenhuma, que a gente sabe que existe homens capazes de qualquer coisa, né? Mulheres também. Mas eu digo assim, presta atenção no seu posicionamento quando vai receber o cliente. Então, às vezes a gente é muito simpática, vai dar um beijinho. Ou, por exemplo, imagina eu atender um homem com esse decote, né? Não é uma coisa interessante. Então, sempre que for atender o público masculino, mantenha uma distância. Quando for cumprimentar, oi, tudo bem? Dá um aperto de mão forte, entendeu? Não dá beijo, não, evita decote, evita roupa curta, muito agarrada. É até ruim pra gente, né, trabalhar, se movimentar. Então, isso também dificulta. E aí, esse posicionamento é o que eu falo. Eu nunca tive cantada de paciente nenhum, porque eu sempre me posicionei, eu sempre tive uma postura muito profissional com os homens, né? Porque as mulheres a gente acaba sendo mais simpática, mais sorridente, mas com os homens eu sempre coloquei ali, eu aqui, você aí, e eu nunca tive problema nenhum. Então, esse posicionamento, gente, vai definir até o valor que você vai cobrar, tá? Então, eu queria ter escutado isso lá quando eu comecei, que às vezes a gente vai falar assim, nossa, que besteira, né? Às vezes vocês vão falar, que besteira, o que é isso que ela tá falando? Nada a ver. Eu vou lá pelo profissional. Gente, não é assim, vamos parar de hipocrisia. Vamos começar a pensar nos profissionais que a gente já foi e os que estavam mais arrumados, que os espaços eram mais bonitos, né? Dá um ar diferente, dá um ar de que aquela pessoa já está bem sucedida. E se ela está bem sucedida é porque ela é boa, então é com ela que eu quero fazer. Vocês não percebem isso? Fala aqui pra mim nos comentários se vocês também acham isso. Então, assim, é lógico que eu sempre falo, não espera ter o melhor lugar, não espera o melhor momento, comece agora. Mas a partir desse momento, faça o melhor que você pode com o que você tem. E a partir disso, você vai melhorando a cada dia, né? É o que eu falo, a minha sala hoje não é a mesma de um ano atrás. Era outra sala, era outro lugar, era outra maca, era outra mesa, era outra estante. Aos poucos, eu vou mudando as coisas, né? Eu servi água em garrafinha, agora eu comprei um bebedouro. Entendeu? As coisas não acontecem assim, elas são lentas, mas elas não podem parar de acontecer, tá? Então a gente não pode falar assim, o dia que eu tiver dinheiro eu vou melhorar isso. Não, eu tenho dinheiro aqui hoje para comprar o filtro, então é o filtro que eu vou comprar. Então não deixa de investir em você, não deixa de investir no seu espaço, isso é importante. Olha lá, a Juliana colocou sim. Passa credibilidade. Posicionamento vai afetar no valor que você vai cobrar. E não só nisso, no que eu vou falar depois também. Presta atenção. O segundo ponto que eu quero falar é sobre o tempo de sessão.
Então, quanto tempo eu devo ficar com o meu paciente? Quando eu estava começando, o que acontecia muito? Por exemplo, eu tinha 3 pacientes a tarde inteira. Então, um tá marcado a 1, o outro tá marcado às 3, o outro tá marcado às 6. Eu não tenho ninguém às 2, eu vou ficar mais tempo nesse paciente. Era um grande erro fazer isso, um grande erro. Por quê? Porque a hora que a agenda lotou, a minha sessão não durava mais 1h30, 2 horas, porque ela nunca era para ter durado esse tempo. E isso era um agrado que eu fazia pro meu paciente. Só que na cabeça do meu paciente, ele pagava por isso. E aí, como que você corta a asa? Fala pra mim. Olha o erro que eu fiz. Olha o erro que eu cometi. Como que eu reeduco esse paciente? Como que eu chego pra ele e falo, não, olha, a sessão é 1 hora. Eu fazia 1h30, 1h40, porque eu não tinha ninguém depois de você. Tá entendendo? Então, tempo é dinheiro. Mas eu não tenho ninguém depois, eu vou ficar mais um pouquinho, vou fazer o agrado. Quer fazer isso? Deixa bem claro pro seu paciente que a sessão é 1 hora. Que se você ficou 1h15, 1h20, foi porque você quis agradá-lo. A Juliana colocou. Isso acontece comigo sempre. Não deixa, Ju. Posicionamento. Você tá vendo como o posicionamento é importante? A partir do momento que você posicionou, falou, a minha hora vale tanto. Então, se eu te atender por 1h30, é Y, não é mais X. É por isso, gente, que a gente vende tempo de massagem. Eu tenho massagem de 1 hora, eu tenho massagem de 30 minutos, eu tenho massagem, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, tá? Então, tempo é dinheiro, porque esse tempo que você ficou com a cliente, você poderia estar atendendo outra ou fazendo outra coisa, olhando seu estoque, se você precisa comprar alguma coisa, estudando, assistindo uma aula, né? Gerando conteúdo aqui, pro Instagram para conseguir novos clientes. Então, pensa comigo que nem sempre esse agrado, não tô falando para nunca fazer, mas eu tô falando que sempre isso é errado. Tá? Não faça isso com frequência. Tem 1 hora livre? É a sua hora, nem que for para você descansar. Mas o seu cliente tem que entender que ele tá te pagando a hora. Entendeu? Porque senão a hora que você não puder ficar com ele por mais tempo, ele vai te dar trabalho, tá? Então, esse exceder o tempo não é interessante. E você precisa se posicionar para solucionar isso, tá bom? Então, nunca passa do tempo, nunca atrasa o seu paciente. Pelo amor de Deus, gente. Quem aqui nunca foi num consultório e ficou lá 1 hora esperando o médico te atender? Ou que seja menos. Não atrasa a sessão. Cria no seu celular, na sua pasta de notas, um aviso que se o cliente atrasar, esse tempo será descontado da sessão dele. Porque o que tá vindo depois não tem culpa que ele atrasou. E o que atrasa? Gente, a gente não atrasa. Quem atrasa a gente é o paciente. É porque eu saí em cima da hora. Gente, se você sabe que o teu horário é às 3, sai 2h30. Não tem. Eu sou assim, eu prefiro esperar a pessoa do que a pessoa me esperar. Então eu chego com antecedência nos locais que eu tenho que chegar, para não atrasar o profissional, porque eu acho uma sacanagem. Quando o médico faz isso comigo, eu acho uma sacanagem, porque se o tempo dele é dinheiro, o meu também. Só que o médico, gente, ainda tem a desculpa de dizer, mas eu tive sei lá, vamos supor, se é um ginecologista, né, um GO, eu tive um parto complicado, um parto de emergência, mas e nós? Nós não tivemos nada. Então, se a gente atrasou, ou porque eu saí tarde da minha casa, ou porque o paciente anterior atrasou e eu tô atrasando a minha agenda. Isso não pode acontecer. Então, já avisa o seu paciente na primeira sessão, você já manda uma notinha para ele dizendo que o tempo de sessão é 1 hora e que se ele atrasar, esse tempo será descontado dele, tá? A Juliana colocou excelente. Acá. E como cobrar as técnicas à parte que serão usadas? Quando vejo no meio da sessão que precisava fazer, não cobro.
é um erro. Isso é muito errado. Gente, cada técnica que vocês aprendem, vocês pagam para aprender, não é? Ninguém foi lá para você e falou assim, ó, vem cá que eu vou te ensinar a fazer drenagem. Ah, vem cá, você já faz drenagem? Ah, vem cá que eu vou te ensinar a fazer modeladora. Alguém fez isso com você? Responde para mim se alguém fez isso com você. Não, não é? Você não pagou para aprender a técnica que você aplica? Você pagou pro profissional e aprendeu a técnica para ser aplicada. Então, por que você não vai cobrar? Então, eu deixo muito claro, gente, pro meu paciente no começo. Vamos supor que o paciente veio para um tratamento de dor, tá? Tá com dor nas costas. Então, ele veio olha lá, a Juliana colocou nunca, né? Ninguém dá nada pra ninguém, né? Por que a gente tem que dar, né? Então, isso é errado, gente. A nossa hora e o nosso aprendizado custa dinheiro. Vamos nos valorizar, tá? Se valoriza. Então, eu sempre digo assim, ó. Pro paciente, olha, você veio, tá com dor nas costas, né? Eu tenho uma anamnese digital, então eu mando o link, ele preenche, eu abro essa anamnese ou no meu celular ou no computador. Então, antes de ele entrar na minha sala, eu já sei o que ele tem, tá? Eu já tenho uma avaliação prévia, e isso já me deixa assim, ó, muito à frente na avaliação. Então, quando ele chega e eu já sei que ele tem dor nas costas e ele tá pedindo uma massagem relaxante, eu já falo pra ele, olha, o seu caso não é um relaxamento só. O seu caso é terapêutico, eu preciso tratar. E para tratar, talvez eu precise utilizar mais de uma técnica. E a cada técnica que eu acrescento, eu cobro o valor de R$30 adicional. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Pode ficar muito tranquilo, porque eu sou extremamente honesta e eu só vou fazer o que eu realmente achar que há necessidade. E eu sou mesmo, gente. Eu não vou colocando técnica, enfiando para poder cobrar de maneira nenhuma. Eu sou extremamente honesto com o paciente. Então, se eu coloco a técnica X, é 30 a mais. Então, tô fazendo uma massagem relaxante, né? Que aí é uma massagem terapêutica. E eu achei que no meio da massagem é interessante eu utilizar a ventosa. Então tá, então é o valor da massagem mais R$30. Ah, mas ali no meio eu achei outro caso. Ah, não, esse caso eu preciso de um relaxamento maior. Eu acho que eu vou colocar pedras quentes nas costas. Então é o valor da técnica mais R$30. Tá entendendo? E a partir do momento que o paciente sabe disso, que você fala, ele explica pra ele se sente confortável e confia no seu trabalho. Porque ele sabe que você tá ali para tentar solucionar o problema dele e não para sacanear ele, tá? Então eu falo assim, ó, que tudo que é conversado não sai caro. O que sai caro é quando a gente vai lá no salão de beleza e fala assim, eu vim cortar o cabelo. Ah, tá bom. Aí, você quer lavar? Ah, quero. Você quer? Ah, cortou. Ah, você quer secar? Ah, eu quero. Aí a hora que você vai ver, você pagou por tudo. Agora fala uma coisa pra mim, como que a pessoa vai cortar o cabelo se não lavou? E ela não vai secar pra ver se ela fez certo o negócio, se ela fez o trabalho dela certo? Você tá entendendo? Isso pra mim é uma sacanagem. Agora, se lá na hora da recepção que eu fui pra cortar o cabelo, ela tivesse falado pra mim, olha, se você quiser lavar o cabelo, é tanto. Se você quiser secar o cabelo, é mais tanto. Você vai querer? Aí eu tenho poder de decisão. Então não é sacanagem com o seu cliente você falar pra ele que se você usar mais de uma técnica, você vai cobrar, porque você tá falando. Agora, se ele virar pra você e falar assim, não, eu não quero, eu quero só massagem relaxante porque eu trouxe o dinheiro aqui e é isso que eu quero e é isso que eu posso pagar. Ok, tudo bem. Tá entendendo que tem diferença dele ser pego de surpresa e dele saber o que vai ser realizado? Concordam comigo? Concordam? Então, cá, quando você usar mais de uma técnica, antes de começar, você já avisa o seu cliente o que você vai fazer. E a gente já sabe o que é bom para uma dor nas costas, a gente já sabe o que é bom para uma lombalgia, uma lombociatalgia, a gente já tem essa noção, né? Então já fica muito mais fácil de explicar para o paciente, tá? Então eu já falei sobre o posicionamento. Então olha como isso é importante também, o posicionamento. Eu me posiciono como autoridade no assunto e ele confia em mim e aceita, paga pelo que eu tô realizando.
e o tempo da sessão. Então, gente, no começo a gente se perde, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho relógio na minha sala. Apesar de eu trabalhar com relógio de pulso, eu não tenho relógio em parede, nada disso. Mas eu já tenho a técnica, então eu já sei o tempo que eu vou levar, né? Mas se você tá começando, bota um relógio na parede. Ou bota um relógio pequenininho em cima de um lugar que você consiga visualizar, para você não perder o seu tempo. Tá? Para você falar assim, nossa, eu tenho mais 40 minutos, eu tenho mais 30 minutos, eu tenho mais 20 minutos, eu tenho mais 10 minutos. E você se programa para cada parte do corpo da pessoa, você tentar fazer em tantos minutos, tá? A Milena Marques colocou, tenho medo de aumentar o valor de desconto que dei para uma cliente, porque ela me indicou um cliente e disse que me mandaria mais. Não sei como me posicionar. Milena, eu vou te dar uma sugestão, o que eu fiz esses dias, tá? Agora em setembro eu fiz um reajuste de tabela. Então eu peguei o preço que eu tinha, fiz um levantamento lá do que eu achei que fosse correto, porque, gente, creme subiu, óleo subiu, amaciante, sabão em pó, então eu uso toalhas, eu uso lençol, então tudo aumentou, né? Gasolina. Então eles sabem. Eles não são bobos, elas sabem. Elas vão no mercado, elas veem que a compra que dava 500 tá dando 800. O que tá acontecendo? E eu vou ter que fazer milagre? Né? E eu vou manter meu preço? Então eu fiz um comunicado no meio de agosto, com uma foto no fundo, bonitinho, e explicando que a partir de 1º de setembro a tabela seria reajustada, teria um reajuste no valor. E mandei, tá? Para as pacientes. E por incrível, eu também tenho esse medo, gente, não vou mentir pra vocês, eu também tenho medo de falar, nossa, se eu aumentar vai sumir o paciente, né? Mas elas sabem do seu valor, não tenha esse medo. Se você não vai aumentar, você não vai dobrar o valor da sessão, você vai fazer um reajuste, porque tudo tá sendo reajustado. Por que o nosso trabalho não? Não é? Então, elas não vão ser pegas de surpresas. O que é errado é o cliente chegar e você falar assim, agora é 1º de setembro, eu já mudei o valor. Poxa, mas eu me programei para fazer esse mês, porque a gente tem uma programação. E agora não estava pensando com isso, então eu vou parar. Então não fica preocupada. Então já manda assim, já começa a avisá-las, ou então já manda no começo de setembro avisando que a tabela vai ser ajustada em 1º de outubro, com um mês de antecedência, tá? E aí essa questão de que ela te indicou um cliente, disse que te mandaria mais cliente, não tô dizendo que é o caso dela, mas a gente às vezes escuta muito isso para tentar ficar nessa questão de manter o valor. Mas ela é minha amiga, ela me manda, tal. Gente, eu tenho clientes, eu tenho pessoas que nem paciente eu tenho inclusive uma amiga da pós que me manda muito paciente, e tenho também uma personal trainer que eu nem conhecia, que ela me indica paciente. Inclusive eu até chamei ela, falei, eu vou te dar uma sessão. Então legal, ela te indicou cliente, você vai subir o preço dela. Só que você vai fazer o que eu faço com as minhas. Deixa eu te dar uma dica então aí, presta atenção no que eu faço, Mi. Eu tenho uma paciente, uma gracinha, que ela vive me indicando para as amigas, vive fechando um monte de protocolos aí por conta dela. Então o que eu faço? A cada cliente que ela fecha, eu dou alguma coisa para ela, que ela me manda, que eu fecho, eu dou alguma coisa para ela. Então, por exemplo, eu já dei uma sessão de reflexologia podal, eu já dei 30 minutos de massagem nas costas, eu já dei hidratação facial. Você tá me entendendo? Ela é premiada, mas ela não é premiada com desconto e nem mantém o preço dela porque ela me manda paciente. O preço dela é reajustado como todo mundo, só que eu dou um agrado para ela. E isso é interessante você fazer, faça isso. A cada paciente que ela te mandar, eu mando uma mensagem, falo, obrigada pela indicação da fulana, muito obrigado, tal, né? E eu quero te presentear, quero te dar uma reflexologia podal, eu quero te dar uma massagem extra nas costas, 30 minutinhos. Eu quero te dar um escalda-pés, eu quero te dar uma esfoliação. Dê algo pra ela, mas não diminua o preço e nem tenha medo de aumentar o preço dela. Ela sabe o seu valor, porque se ela tá te indicando é porque você é boa. Ela gostou de você, então ela sabe o seu valor, tá? Medo de aumentar o valor dela e ela não me indicar mais. Ai, que maravilha. Bom, agora você já sabe.
Você pode aumentar o valor dela também, faça isso que eu falei, já manda com um mês de antecedência, que vai ter um reajuste de tabela no próximo mês. Com um mês de antecedência ela vai conseguir, ela e qualquer outro paciente vai conseguir se adequar ao seu valor. E aí você dá pra ela um brinde, uma outra técnica que ela não conhece. Quem sabe você consegue paciente para essa outra técnica que ela pode te indicar também. Gostou da dica? E o terceiro, esse é bom, hein, gente? O terceiro erro é sobre o valor cobrado. Novamente, a Milena colocou a meia dica. Novamente aqui, a gente volta na questão do posicionamento. Como que eu vou cobrar? É isso que a gente estava falando agora. A gente até deu uma introdução na questão do valor, né? Então, deixar o paciente por preço na sessão. Eu já fiz. Sabe aquela coisa assim, mas você cobra tanto, mas a fulana cobra 70% do teu valor. Então tá, eu faço o valor da fulana. Não, a fulana não é boa que nem eu. Porque isso é uma coisa que eu sei, é que eu me acho. Brincadeira, gente. Mas assim, a gente tem que se achar. A gente tem que, melhor ainda, a gente não tem que se achar, a gente tem que ser, tá? Então, poxa, vocês vêem minha mesa que perdão da palavra, a bagunça que tá isso aqui, é livro, é folha de anotação pra tudo que é lado, é caderno, tá vendo? Gente, outro caderno ali, computador ali, agenda ali, o caderno que eu tô aqui. Poxa, eu estudo pra caramba, eu sei do meu valor, eu sei do meu preço, entendeu? Então, é esse o meu valor. Mas eu já tive esse erro. E aí entra o posicionamento. Então, o cliente faz, você faz assim, ó. O cliente fala, mas aí você tá assim, ó, o valor da minha sessão é R$100. R$100? Ela fala assim, 90? 80? 70? Não, sim. O meu valor é R$100. Na minha sessão, você vai ter isso, tá? E você vai receber o resultado que você quer. Então eu sempre entrego mais do que o meu valor. Então, se o meu valor é 100, você pode ter certeza que a minha sessão vale aí no mínimo 180, porque eu sempre entrego mais. Entendeu? O paciente acha que vai fazer uma coisa, eu faço aquilo e mais aquele outro. Entrega mais do que o paciente espera. No fim, ele vai ver que ele tá pagando barato a tua sessão. Tá? Porque ele vai te comparar. Gente, vocês que trabalham com massagem, vocês recebem massagem em outros lugares? Eu recebo, toda semana eu vou conhecer um lugar novo, ou vem uma aluna nova, e a gente é chato, meu Deus, a gente acha defeito em todo mundo, não é? A gente fica exigente. Então, o que acontece? Aí você olha e fala assim, nossa, essa eu paguei barato, porque ela é boa. Ou às vezes você vai lá e paga. Eu fui num spa semana passada aqui, num lugar bem conhecido. E eu fui fazer uma sessão, falei, nossa, gente, minha sessão tá muito barata. Minha sessão é barata demais. Falei, se ela sentiu uma sessão minha disso que eu fiz aqui, né? Porque eu cheguei lá pra fazer uma massagem e já deitei. Massagem rápida, eu odeio massagem rápida. Se eu quero relaxar, a massagem tem que ser lenta, não pode ser rápida. Aquele toque seco, né? Eu odeio quando a pessoa bota a mão e vai fazer um movimento. Isso pra mim não tem lógica, porque o movimento você entra fazendo, né? Você entra na pele da pessoa suavemente fazendo o movimento e não bota a mão e faz o movimento, tá? Lógico que ela não bateu, mas eu falo botar a mão e fazer o movimento. Isso pra mim é totalmente errado, tá? Então, assim, eu sou exigente. E aí, cada vez que eu vejo um erro de alguém quando faz em mim, eu falo assim, nossa, não posso nem sonhar fazer um negócio desse no meu paciente. Então, são detalhes, gente, que quem gosta de massagem, quem entende, quem recebe, não tô falando só de profissional não, tô falando de paciente, percebe a diferença. Percebe. Tanto é que eu mandei, o gato espirrando aqui, eu mandei o valor, que eu ia aumentar o valor, ninguém falou nada. Uma paciente me perguntou, pra quanto vai? Aí eu falei o valor e ela não falou mais nada. Estão entendendo? Porque elas sabem do valor da gente. Entendeu? Então, é interessante você
se posicionar. E a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, sabe o que você está falando, você sabe que você vale aquilo, você cobra por aquilo e elas aceitam. Então não tenham medo, só não peguem a paciente de surpresa, tá? Então eu tinha um grande erro de deixar o paciente por preço na minha sessão, né? De pedir, o paciente pedir e eu ceder a desconto. Ah, mas pra mim você vai fazer um desconto, né? Não vou fazer um desconto, né? Lógico que a gente não fala assim, né? Mas, por exemplo, pra mim você vai fazer um desconto? Então, eu não trabalho com desconto, né? Mas você vai ver que a minha sessão vale cada real que você vai pagar. Eu posso estar aí te presenteando se você fechar o protocolo de tratamento com uma sessão de ventosa, né? E uma sessão de 20 ou 30 minutos a mais de ventosa. Então, pensa lá, o teu paciente já tá ali, tá fechando com você. Em uma sessão, você aumenta o tempo lá, 20, 30 minutos e faz uma sessão de ventosa nas costas do paciente, ou uma sessão de reflexologia, ou dá uma esfoliação corporal, né? Mas você não abaixou o seu preço. Você deu algo a mais para ela, você deu e você não depreciou o seu trabalho. Tá entendendo? Você mostrou para ela que quem manda ali é você. Ela vai ganhar alguma coisa, mas não é o que ela pediu, não é o desconto, tá? Então, por isso que eu não gosto do nome de pacote, gente. É por isso que eu bato aqui na tecla. Não é pacote, é protocolo de tratamento. Cada paciente é individual. Cada paciente é um tratamento, é um protocolo e não pacote. Então, quando a gente já usa esse nome, é uma coisa mais pejorativa, parece que já diminui o nosso trabalho, né? Então, quando você fala assim, vai lá naquele bacião lá daquela loja X lá, que lá você vai comprar 10 calcinhas por 50 reais. Não dá uma sensação de que a calcinha é uma porcaria? Não dá essa sensação em você? Então não faça isso, não fale mais essa palavra de pacote. Quando a pessoa fala assim, você tem pacote? Eu tenho. Você não vai falar não. Você fala, eu tenho um protocolo de tratamento específico para cada paciente. Eu preciso avaliar você. Pronto. Tá? Não fala pacote. Tenta começar a mudar essa chavezinha do seu paciente. Essa ideia de que o que você faz tá ali no bacião. Não tá. Você é diferente. Tá? E sabe por que eu sei que você é diferente? Porque você tá aqui numa terça-feira, véspera de feriado. Escutando uma doida falar pra vocês aqui, né? Então, gente, você tem que fazer o seu paciente entender que você vale mais do que o que você cobra. E para isso você entrega mais do que ele pede, tá? Então entrega sempre mais. Ele vai saber que você tem valor. E mesmo assim, se ele continuar pedindo desconto, você nega. Ai, não, olha, eu vou fazer isso pra você, eu vou te presentear com tal coisa. Não, mas eu quero... Olha, muito obrigada, esse preço, o meu preço é esse, eu lhe agradeço, passar bem. Sabe por quê? Porque esse paciente não é pra você. Esse paciente é pra outra terapeuta que ainda não tá no seu nível. Ele não é pra você. Você merece outro paciente e você terá outro paciente porque você sabe do seu valor. Então, esse paciente do desconto é para aquela pessoa lá que faz as promoções do pacote. Não é para você. Tá me entendendo? Que você tem valor, que você estuda, que você procura conhecimento e que você entrega mais do que você cobra, ele não é para você. Não cometa esse erro. Posicionamento. Você viu que tudo gira em torno do seu posicionamento. A partir do momento que eu faço isso aqui, ó, você não consegue mais nem me pedir desconto, porque eu já me posicionei. Eu sou boa no que eu faço, esse é meu valor, e se você quiser tem fila de espera, senta e aguarda. Tá entendendo? É essa pessoa que a gente tem que incorporar. É essa pessoa que você tem que incorporar e bater na tecla, tá bom? Gente, falei sobre os 3 erros que eu queria comentar. Queria que vocês falassem aí o que vocês sofrem mais dessas coisas que eu falei, ou até de outras. Quais são os erros que você já cometeu ou que comete aí.
Nayara Lustosa, como tratar sinusite com ventosa? Nayara, você pode tratar aqui, ó, por uma ventosa nesse pontinho aqui, a hora que a gente dobra, ó, que é o IG11. E aqui, ó, é o IG4, tá? Eles são bons para tratar sinusite. Pode colocar e deixar aí e observando a cor nos dois braços, tá bom? Mas não costuma ficar marca nessa região e vai observando a cor. E pode deixar aí até uns 15, 20 minutos. Mas observa, não sai de perto, tá bom? A drenagem linfática facial também ajuda bastante. É que ventosa no rosto às vezes fica marca, né? A não ser que você tenha ventosa de silicone e faça o arraste, né? Então isso alivia bastante. Pressionar esses dois pontinhos aqui é legal, aqui e aqui, ó, cantinho da sobrancelha. Espero ter ajudado. A Milena Marques, hahaha, muito bom, não é, Milena? Tem hora que a gente tem que dar uma respirada e ir pra cima e falar, não, tem fila, guarda aí no final da fila. Deixa eu falar uma coisa que eu achei tão interessante. Quando eu comecei a trabalhar lá em Novo Horizonte, isso no ano de 2001, eu tinha uma sala numa clínica de médicos, né? E tinha uma das secretárias lá, que ela era assim, ó, muito esperta, né? Então ela falava assim, deixa a agenda aqui comigo que eu marco e tal, né? Eu usava o telefone, naquela época era telefone do consultório, né? E aí as pessoas ligavam lá pra marcar, ela falava assim, eu vou ver se a doutora tem horário. E eu ali do lado dela, né? Aí ela fazia aquele barulho de quem tá mexendo assim na agenda, né? Aí ela falava assim, olha, pra hoje e pra amanhã ela não tem. Ela tem só pra, vamos supor, hoje é terça, né? Pra terça e quarta ela não tem, ela tem na quinta. Você quer? Aí a pessoa fala assim, você gostaria de horário de manhã ou à tarde? Eu gostaria à tarde. Olha, ela não tem nem a uma, nem as duas. Ela tem as três, serve? Serve. Se tiver desistência, você quer que eu te ligo? Quero sim. Me passa o telefone. A pessoa passava, aí tipo, ela falava assim, não. Eu falava, mas eu tô aqui sem fazer nada. Ela falou, não pode saber que você tá com a agenda vazia, você tem que achar que você tá com a agenda cheia. Pera aí que daqui 1 hora eu ligo e encaixo ele hoje. Gente, eu achava o máximo. Eu aprendi tanta coisa com ela. Eu falei, é verdade, né? Porque parece que quando a gente liga no lugar e fala assim, que horário que você quer? Pode escolher. Você fala, esse profissional não é bom não, né? E por incrível que pareça, isso me ajudava. Acredita, ajudava. A Nayara colocou legal, muito bom. A Milena, sim, verdade. Nayara, interessante, risos. Gente, tem hora que a gente tem que usar umas táticas aí. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Gente, falei sobre tudo que eu queria falar aqui. Alguma coisa engraçada já aconteceu aí com vocês? Quero saber. Então, ó, recapitulando, tudo é posicionamento. Saiba se posicionar. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar, não é? Então você tem que, primeiro de tudo, se valorizar, se posicionar, aprender, né? Lógico que eu tô falando isso porque eu acredito que vocês estudam, leiam, se informem, aprendem, façam cursos. Então, com isso, você consegue ter um bom posicionamento. Quando eu vou falar com o meu paciente, e eu atendo pacientes, desde os pacientes que são mais leigos até os que são entendedores da área da saúde, atendo médico, essas coisas, e não fico por baixo de ninguém, porque eu estudo bastante, eu sei do que eu tô falando, então eu tenho um posicionamento, eu tenho uma postura, saber o que eu tô falando, então não tenho medo não, então estudem para não ter esse medo, tá? A Ká colocou ótima live. A Dilson Bertoli, risos, o duro que quero ser bonzinho sempre, piso no posicionamento. Dilson, bora aí, ó. Eu mando, hein? Na minha agenda e no meu valor sou eu. Quer, não quer, tchau. Posicionamento. Obrigada pela live, teacher. Eu que agradeço, Adilson. Milena, estou fazendo minha segunda graduação, fazendo fisioterapia agora. Eu amo a fisio, né? Eu sou suspeita para falar. Eu falo que se eu tivesse que fazer outra faculdade, faria de novo fisioterapia, senão eu faria, acho que a arquitetura, que eu gosto também. Mas eu amo a fisioterapia, amo a reabilitação. Meninas e meninos, hoje é isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado da live.
Me indica para os amigos. Terça-feira que vem tem mais. Espero vocês. Curtam a live, deixam comentários. Adoro quando vocês deixam comentários. Quiser dar sugestões também, tá? Estou aberta. Boa noite, bom feriado para vocês e até terça que vem às 7h10. A gente se vê até lá. Tchau, tchau.